Por que não temos o livro de Enoque na Bíblia? Descubra por que ele é falso. O misterioso livro de Enoque é considerado pela tradição cristã como um livro apócrifo, ou seja, não inspirado por Deus, por isso não faz parte do cânon das Escrituras, não está contido no cânon das Escrituras. A ausência desse livro torna esse livro misterioso e faz desse livro um grande mistério para a fé cristã. O que esse livro traz que faz com que ele não seja canonizado no texto bíblico? Estaria a Igreja Católica por trás disso e o livro trazendo revelações profundas que ninguém pode saber, coisas que ninguém pode saber porque a Igreja proibiu esse livro? Nada disso. Nós vamos ver aqui nesse livro alguns pontos muito importantes do livro de Enoque e você vai perceber que não passa de misticismo e de mitologia. Vamos, portanto, a esse vídeo, fica até o final, pega uma Bíblia, uma caneta e um papel e bora estudar a palavra. A grande controvérsia talvez se dá pelo fato de Judas, o irmão de Jesus, escrever uma epístola que foi canonizada, inspirada por Deus, está no Novo Testamento, e ele fazer questão de fazer uma alusão, uma citação ao livro apócrifo de Enoque, nos versos 14 e 15. Vamos primeiro ver o que Judas fala a respeito desse texto e vamos, portanto, comentar por partes agora. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Mas quem é esse tão famoso Enoque? Conforme nós lemos aí na narrativa, ele é o sétimo depois de Adão. Judas, ele faz menção ou citação do primeiro livro de Enoque, o que indica que existem vários outros textos, vários outros livros de Enoque. Aqui ele faz menção do capítulo 60 do livro de Enoque, versículo 8, e do capítulo 93 de Enoque, versículo 3, a qual menciona essa narrativa. Tal citação também nós encontramos no livro apócrifo de Jubileu, capítulo 7, versículo 39, onde Judas faz menção desse texto, dessa narrativa. A Bíblia nos dá poucas informações a respeito de quem foi Enoque, diz que ele foi filho de Jared, pai de Matusalém, conforme Gênesis capítulo 5, e diz também que ele andou com Deus, temeu a Deus, foi um homem bom, justo e reto diante do Senhor, ao ponto de Deus o tomar para si e o trasladar em vida. É válido ressaltar também que em Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus coloca Enoque como um dos heróis da fé, mostrando a fé que esse homem tinha no Senhor. Bom, para resumirmos e ganharmos tempo, Judas está citando aqui o primeiro livro de Enoque. E o que diz o primeiro livro de Enoque que faz desse livro tão, entre aspas, misterioso para algumas pessoas? O primeiro livro de Enoque começa explicando a início os primeiros capítulos de Gênesis, destacando os juízos, as figuras de anjos e os juízos e julgamentos de Deus sobre esses anjos, sobre essas pessoas que ali viveram naquele período. Hoje é preservado em várias versões, como por exemplo a versão aramaica de Qumran, a versão que foi achada nos escritos do Mar Morto, né? A versão grega e a versão etíope, que é a tradução do grego dessa própria versão. Aparecem em vários textos cristãos fragmentos em latim, copta e siríaca desse texto de Enoque. Ele foi escrito no final do período persa e no começo do período helenístico, devido à influência grega no aramaico do texto, a qual nós encontramos na própria narrativa. Vamos a alguns pontos muito cruciais e importantes para entendermos o livro de Enoque. Em primeiro lugar, Enoque não foi o autor do livro de Enoque. Por isso, esse livro é considerado pseudoepígrafo, ou seja, uma pseudo-anotação de Enoque, um pseudo-texto atribuído a Enoque. Esse livro não é atribuído ao Enoque da Bíblia. Em segundo lugar, o livro de Enoque é considerado um livro místico, o misticismo envolvendo esse livro. Você encontra na narrativa gigantes mastigando homens, os Néfilis, né? Primeiro porque Néfilis não é gigante. Todas as ossadas encontradas são falsas e comprovadas pela arqueologia que essas ossadas de gigantes são falsas. Depois eu vou gravar um vídeo especificando aqui a respeito dos Néfilis. Mas voltando ao texto de Enoque, é um misticismo e tem judaizantes, pessoas que
estão destrinchando isso e deturpando as escrituras, dizendo que é um texto verídico e levando até para literalidade textual, olha só, acreditando que gigantes ficavam brigando, mastigando homens, poderes sobrenaturais e coisas místicas ali naquele livro. Incrível como tem pessoas que têm a mente tão infantil em acreditar uma coisa tão pífia dessa. Em terceiro lugar, nós temos a questão canônica. Nenhuma das propostas de cânon promovida pela patrística, pelos primeiros séculos da história da igreja, o livro de Enoque entra, o que mostra ser um livro totalmente apócrifo e sem nenhum tipo de inspiração divina nesse livro. Não sei como ainda tem pessoas que ainda acreditam na inspiração do livro de Enoque nos dias atuais. Inclusive até o concílio de Jâmia, né, rechaçou completamente esse texto aí, que é o texto de Enoque. Pastor, mas se o livro de Enoque é um livro falso, é um livro herege, é um livro apócrifo, por que então Judas cita um trecho desse livro? Vamos destrinchar isso aqui agora. Em primeiro lugar, Judas não cita o livro de Enoque de qualquer jeito. Ele faz uma alusão ao livro de Enoque, não defendendo a sua canonicidade, mas ele usa o livro de Enoque para fins apologéticos. O que Judas faz basicamente é pegar uma passagem da manifestação divina teofânica narrada e a transforma na manifestação do Senhor Jesus, do Kyrios no grego. Então Judas cita uma versão aramaica do livro de Enoque. Então, nós encontramos, por exemplo, no verso 14b e o verso 15, o grego iedo, eis no etíope latim do texto de Enoque, ele usa a expressão do aramaico aqui para comprovar isso. É importante nós entendermos aqui a mudança do presente do erketai para o auristo eufeu, mostrando o uso do aramaico no texto. No original, é um encurtamento do texto de Enoque, pois os judeus falam dos que acompanharam o Senhor como miríades sagradas. Em Enoque, 10 milhões de santos. Aqui aparece miríades sagradas. Judas basicamente está apenas parafraseando o primeiro livro de Enoque. Ou seja, o que Judas está fazendo aqui é usando um texto apócrifo, que é o texto de Enoque, um texto não bíblico, para validar um texto bíblico, que é Deuteronômio capítulo 32, sobre a teofania de Deus ali no Sinai. Ou seja, ele usa o próprio argumento dos hereges, dos falsos mestres ali, se nós lermos o texto de Judas completo, ele usa o próprio argumento deles, que era o texto de Enoque, que eles acreditavam, para rechaçar o argumento deles. É como se ele usasse a tese contra a própria tese. William Barclay, comentando a respeito disso, ele diz que Judas usa dos prognósticos, ou seja, ele usa o próprio texto de Enoque para confrontar os defensores do próprio texto de Enoque. É como se ele usasse o próprio texto para fins apologéticos. Então, resumido para vocês, o livro de Enoque é um livro totalmente falso, apócrifo, histórias inverídicas e não verdadeiras. Judas apenas cita para confrontar os falsos mestres que acreditavam nessas histórias inverídicas. Você sabia disso? O que você acha a respeito? Comente aqui abaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.